Muito boa tarde a todos. Vamos dar início aos trabalhos da tarde do dia 26, nesse maravilhoso congresso, do qual tive a honra de ser também convidada, junto com os colegas aqui da mesa. E desde já agradecendo ao professor Sacha, doutor Gustavo Brigagão, Ana Cláudio Tume, enfim, em nome deles, estendo a todos os meus mais sinceros agradecimentos. Na programação inicial havia o Dr. Leonardo aqui na mesa, mas infelizmente ele não pôde vir em função do julgamento do CARF, que não teve como adiar, então ele não estará aqui presente. E, por sua vez, iremos alterar um pouco a ordem, né, que estava previsto primeiramente para o Dr. Fábio falar. Então vamos passar primeiramente a palavra ao Dr. Igor Mauler Santiago, que é mestre e doutor em Direito Tributário pela Universidade Federal de Minas Gerais, ex-professor de Direito Tributário da UFMG, membro da Comissão de Direito Tributário do Conselho Federal da OAB e titular da coluna Consultor Tributário no site Consultor Jurídico. Aliás, um excelente advogado, também sócio do Sacha, não? Que não está aqui no currículo. Doutor Igor, por gentileza, a palavra é toda sua. Muito boa tarde a todos. Minha cara presidente, Marta, meus amigos Fábio e Bichara, meus prezados colegas. Em primeiro lugar, eu gostaria de registrar a minha imensa alegria de partilhar essa mesa com amigos e colegas tão doutos e de participar deste evento em justa homenagem ao Dr. Condorcet. Dr. Condorcet é alguém que eu aprendi cujo nome eu escuto com reverência desde que, da boca do professor Sacha, desde que era estagiário de Direito Tributário. Lá se vão talvez mais anos do que eu gostaria. Portanto, é uma grande alegria, genuína alegria, homenageá-lo nesta oportunidade. O nosso tema diz respeito à coisa julgada em matéria tributária. Coisa julgada em matéria tributária, efeitos prospectivos e modulação, rescisória, revogação implícita e retroatividade no direito comparado. E para evitar sobreposições, nós antecipadamente dividimos este tema em 3 porções distintas. E me coube falar do processo de formação da coisa julgada, porque o que tenho percebido nos meus estudos e na nossa prática diária é que a coisa julgada no Brasil, em matéria tributária especificamente, vive uma crise. Vive uma crise séria, não tem mais o mesmo valor, a mesma dignidade, não é? No passado chegava-se em falar na sacralidade da coisa julgada, isso hoje definitivamente não se aplica. E me parece que isso gera ou tem implicações, seja no processo de formação da coisa julgada, antes, portanto, que se chegue à coisa julgada, seja na força dela, uma vez formada, e em todas as tentativas de flexibilização que se tem feito nos últimos anos. Em primeiro lugar, é preciso dizer que falaremos apenas do processo judicial, né? Não há coisa julgada no processo administrativo, né? Embora haja, é claro, a imutabilidade das decisões favoráveis ao contribuinte, mas isto em razão da vedação de o poder público, o poder executivo, agir em juízo contra um fato próprio. Seria um comportamento esquizofrênico, não é? Ir a juízo contra um ato próprio. Houve o lançamento, houve a revisão do lançamento no âmbito da própria administração, e a administração, descontente com o seu próprio ato, iria a juízo
pleitear a sua anulação. Isso não se justifica. Não é? Mas de coisa julgada propriamente não se trata. Tanto assim que, quando a decisão é contrária ao particular, este pode levá-la a juízo e pode fazê-lo em qualquer tempo. Não há aqueles limites temporais como há para a ação rescisória. Um lançamento é mantido se e quando o poder público o levar a juízo para execução, neste momento, o contribuinte, se não tiver querido tomar a iniciativa antes, poderá opor as defesas que bem entender em juízo, independentemente do prazo que tenha mediado desde a produção da decisão administrativa irreformável. Portanto, isso demonstra, mais uma vez, embora isso fosse desnecessário, que de coisa julgada não se trata. O único limite temporal que há para a impugnação judicial de uma decisão administrativa é aquele de 2 anos do artigo 169 do Código Tributário Nacional, para a anulação de decisão que nega a restituição, mas aqui é porque se trata de uma iniciativa do contribuinte para recuperar um crédito. E aí é claro que sempre terá de haver prescrição, seja ela de 5, seja de 2, seja o que for. Né? Não se trata de impugnar uma exigência que contra ele se faça. Depois é preciso dizer ainda que falaremos só do processo subjetivo, aqui, pelo menos, ou principalmente do processo subjetivo. Né? Porque no processo objetivo, né, e sobretudo no que diz respeito ao controle de constitucionalidade, não há, segundo me parece, este déficit de legitimidade na formação da coisa julgada que eu vou apontar logo mais. Simplesmente porque a cognição se faz de forma imediata e de forma ampla pelo Supremo Tribunal Federal, que é a instância máxima, e, portanto, não seria cabível falar em qualquer déficit de legitimidade da decisão que decorra de uma medida de controle concentrado da constitucionalidade. Este déficit a que eu me refiro diz respeito principalmente à vedação ao acesso às instâncias superiores da jurisdição pelo contribuinte antes da formação da sua coisa julgada. Quer dizer, a coisa julgada é dotada de força tal, não é? Ela é o divisor de águas entre o processo de conhecimento, a conversa, a argumentação, a discussão de ideias e os atos materiais, né, de satisfação do credor, se necessário for, com recurso à violência. Portanto, para ser dotada de toda essa força, de toda essa coercitividade, a coisa julgada tem de ser legítima, no sentido de que as partes têm de ter tido o direito, antes desse momento crucial, de ter os seus argumentos apresentados, discutidos e decididos por todas as instâncias da jurisdição. E este é um movimento que, sabidamente, não é, anda em desuso, não é, anda em desprestígio. Sobretudo, o acesso às instâncias superiores. Falou-se no passado, e ainda aqui e ali se discute, na chamada PEC do Peluso, a PEC número 15 de 2011, que predicava o quê? A execução definitiva de decisões não definitivas. Dizia-se que, a partir do 2º grau, a decisão poderia ser executada de forma definitiva. Por que ela pode ser executada hoje? Pode, nós sabemos. Execução provisória, com todas as cautelas daí decorrentes. Contra a cautela por parte do exequente, não é? Necessidade de fumus boni ure, periculo in mora, no caso, por exemplo, de prisão, se nós estivéssemos tratando de processo criminal. Execução provisória já é possível. O que a PEC
predicava e predica é a execução definitiva de decisões não definitivas, porquanto ainda sujeitas à revisão do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo, em razão da interposição de recurso especial e extraordinário. Essa PEC, a meu ver, viola cláusulas pétreas diversas, por exemplo, a ampla defesa e o contraditório, que devem ser exercitados ex ante, antes da produção do efeito material visado pelas partes. É certo que o recurso extraordinário caberá e será um dia decidido, mas entre mentes os efeitos já se terão produzido, talvez, em alguns casos, de forma irrevogável, não é? Porque quem devolve os dias de prisão, os dias que o sujeito passou na prisão, ou quem devolve o tributo que ele pagou, né? Sendo certo que vigora entre nós esse sistema cruel e altamente polêmico dos precatórios, né? Sobre o qual o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, está a se debruçar. Então, é uma irreversibilidade tendencial, pelo menos, dos efeitos dessas decisões. Haveria também quebra de isonomia, porque eu tenho duas decisões sobre a mesma matéria, para pessoas distintas, decisões contrapostas, já sujeitas à execução definitiva no âmbito dessa PEC. Claro que lá na frente, quando o Supremo ou o STJ decidissem, haveria a uniformização e, de algum modo, o ressarcimento da parte, não é, que sofreu a execução de uma decisão depois reformada. Mas, num primeiro momento, eu teria execuções definitivas de decisões contraditórias contra a isonomia. Muito bem, esse cenário foi bastante criticado por todos nós, né? É um cenário um pouco aterrador. A PEC hoje perdeu um pouco do seu ímpeto, mas continua lá tramitando no Congresso Nacional. O que talvez não percebamos com a mesma clareza é que este mesmo cenário já está em vigor entre nós, independentemente da PEC. Já está em vigor entre nós, em razão do mecanismo da repercussão geral. Quando o Supremo nega a repercussão geral, eu quero dizer de saída que entendo favorável a ideia de o Supremo julgar uma vez só cada tese. Não tem nenhum sentido aquilo que nós vimos no passado, milhões, milhares de julgados repetidos do Supremo sobre a mesma matéria. Isso não faz nenhum sentido. É produtivo que ele analise uma vez só cada matéria e que, a partir daí, essa decisão, de algum modo, se reproduza nas instâncias inferiores. Isso o mecanismo da repercussão fez, ainda que de maneira algo imperfeita, e fez para o bem. O problema está na possibilidade de o Supremo escolher o que vai julgar ou não. Porque quando ele escolhe o que vai julgar, está tudo certo. Mas quando ele nega a repercussão geral a uma matéria, o que acontece? Tudo aquilo que a PEC do Peluso gerava como efeitos tendencialmente irreversíveis, aqui se apresentará como efeito irreversível. Porque o recurso extraordinário que o cidadão, ou o Estado, quem for, oporá contra a decisão de segunda instância, será inadmitido definitivamente. Não é que vai haver uma execução provisória de decisões contraditórias que um dia vão se encontrar, não. Haverá trânsito em julgado, e aqui eu acho que chegamos plenamente ao tema, trânsito em julgado de decisões contraditórias e para sempre. Isso absolutamente é irreversível, né, e sem remédio. Portanto, com quebra da isonomia, com quebra do contraditório e da ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes, né, recursos no sentido estrito, inclusive o recurso extraordinário. Isso é uma garantia individual. Está na Constituição como cláusula pétrea, que não pode ser flexibilizada
nem mesmo por emenda, e não pode ser submetida a maior ou menor transcendência social da questão. Essa questão não tem transcendência social, logo não vou analisá-la. Trata-se de um direito individual, definido como tal no artigo 5º da Constituição. Então, tem-se que o Supremo se demite da sua função de guarda da Constituição, porque ele compactua com uma inconstitucionalidade que ele não sabe se existe ou não. Eu não vou analisar. Eu só saberia se tem inconstitucionalidade ao final, mas eu não vou analisar. Se tiver, paciência. Portanto, com essa irreversibilidade, né, jurídica, de iure, não de facto como era antes, mas de iure, de decisões contraditórias tornadas definitivas. Eu tenho uma coisa julgada, portanto, cada uma dessas, a que apontou para um lado e a que apontou para o outro, serão definitivas, né, irreversíveis. Depois o doutor Bichara vai entrar nisso, se são mesmo ou não, até que ponto. E, portanto, coisas julgadas com déficit de legitimidade. Coisas julgadas pobres, né, porque não passaram pelo crivo da instância máxima de decisão das questões constitucionais. Eu tenho uma coisa julgada pior do que a que tinha antes, quando o Supremo nega a repercussão geral a uma matéria. E quando ele atribui repercussão geral, ou quando o Superior Tribunal de Justiça, aqui a reflexão vale também, julga uma matéria sujeitando-a ao rito dos recursos repetitivos. A questão fica pacificada, trata-se as duas técnicas de mecanismos de restrição parcial do cabimento de recurso especial ou extraordinário. O que eu quero dizer com isso? Mesmo quando há um julgamento em repercussão ou um julgamento sujeito ao recurso repetitivo, quem quer aquele efeito tem de ir a juízo e tem que passar pelo menos por duas instâncias, e só o seu recurso especial ou extraordinário é que não será admitido. Não há vinculatividade de direito, tanto que o tribunal pode, se quiser, desviar-se da conclusão firmada no precedente do STJ ou do Supremo. O CPC, inclusive, admite essa possibilidade, dizendo que, excepcionalmente, aí o recurso vai subir, quando não haja a tal retratação. Mas, de todo modo, há aqui um certo ganho. Um ganho de eficiência, um ganho de harmonização. O problema está, mais uma vez, com déficit na formação da coisa julgada, quando a primeira instância e a segunda instância aplicam aquele precedente, ou um precedente, repetitivo ou de repercussão, a uma hipótese que nele não se enquadra. A parte aviará recurso para o tribunal. Esse recurso não será conhecido, porque o tribunal insistirá que a matéria se enquadre, portanto é de repercussão ou é de recurso repetitivo, e não há acesso à instância superior. E, no atual estado da arte, a questão está sendo discutida, mesmo na semana passada, o Supremo Tribunal Federal voltou en passant a essa discussão. Mas, no momento atual, o que temos? A total irreversibilidade dessa situação. Não cabe reclamação. O ministro Gilmar Mendes, na sessão da quinta-feira passada do Pleno, disse com todas as letras que não se admite reclamação nesse caso por medo, a palavra foi dele, medo de inviabilizar o Supremo Tribunal Federal, que é verdade. Não é? Se essa questão desafiasse reclamação, talvez a torrente de reclamações dificultasse ainda mais o funcionamento do tribunal, e devemos nos preocupar com o tribunal, mas devemos nos preocupar também com o cidadão, que teve o seu caso julgado de maneira equivocada e que estará sem solução, estará sem remédio, estará sem pai nem mãe. O que fazer? O que fazer? Eu fiz aqui uma proposta, deixou o doutor Bichara no avião, viajamos juntos hoje, um pouco alarmado, mas me parece que ou bem se admite a reclamação, ou então se transforma essa questão numa questão correcional.
o juiz, ou o tribunal, no caso o juiz, né, de qualquer instância, que descumpre deliberadamente decisão firmada em recurso repetitivo, isso evidentemente requereria mudança na lei e na Constituição, que descumpre deliberadamente decisão firmada em recurso repetitivo ou em repercussão geral, estaria sujeito a sanções. Não estaria mais livre na sua fundamentação, na sua consciência e na sua decisão, neste caso específico. Claro que isso não pode vir por interpretação, né, nem pode vir com efeitos retroativos, mas alguma solução precisa ser pensada, porque a verdade, e aqui já me encaminho para o fim, viu, presidente? A verdade é que há casos que se situam numa zona cinzenta. Há ou não aplicação do precedente, e aí é óbvio que não se pode pensar em punir ninguém. Mas há outros nos quais o descumprimento é aberto, franco e deliberado. Eu dou exemplos que experimento mensalmente, no mínimo, em São Paulo. A questão da antecipação de garantia para obtenção de CND. Questão mais batida não há. Pois bem, os juízes de São Paulo, de primeiro grau, que no geral, devo dizer, têm boa abertura para a compreensão das questões tributárias, não são fiscalistas, no geral, é claro, mas, por alguma razão, não gostam dessa jurisprudência. Não gostam. Então, você entra com a cautelar, antecipando, carta de fiança, 30%, tudo que tem direito, para antecipar a garantia, e essa liminar é negada ao argumento de que carta de fiança não é causa de suspensão da exigibilidade. Mas quem está falando em suspensão da exigibilidade? E aí, embargo de declaração, despacho, explicação, aí o tribunal reforma. O juiz vai e sentencia, no mesmo sentido, da decisão liminar. Isso acontece comigo, pelo menos uma vez por mês. Não quero exagerar, dizer que é todo dia, mas acontece muito. Não é possível que essa questão não tenha sido entendida ainda. Isso o sistema não pode funcionar dessa maneira. Então, essa é uma situação que talvez requeresse, a bem da pacificação social, da uniformização, da isonomia, alguma medida um pouco mais drástica. Falando, para concluir, na questão das reclamações que não cabem em matéria hoje, né, de má aplicação de precedentes, elas cabem sim quando a hipótese é de súmula vinculante. Aí sim, o descumprimento da súmula vinculante por um juiz ou mesmo pela administração desafia reclamação diretamente para o Supremo Tribunal Federal. E não por acaso, depois de um certo ímpeto inicial, o número de súmulas vinculantes tem não caído, mas a produção de súmulas vinculantes tem se estancado. Né? A técnica preferida tem sido hoje a da repercussão geral. O Supremo se desencarrega daquela questão, decide-a e depois deixa que as instâncias ordinárias se virem e o contribuinte se entenda com elas. E tem evitado a produção de súmulas vinculantes exatamente porque elas sim suscitam reclamação direta para a Corte. Não deixa de ser mais um exemplo de jurisprudência defensiva. Sobre a súmula vinculante, para concluir, também sempre na linha de maior ou menor legitimidade da decisão que venha a transitar em julgado, antes de falarmos na sua posterior, nos atentados que uma vez firmada a coisa julgada ela tem sofrido, matéria que os meus colegas analisarão, a súmula vinculante também tem sido, de algum modo, em alguns casos, objeto de tentativas da parte do Supremo Tribunal Federal de expansão dos seus poderes e de decisão, de disciplina de questões não decididas no tribunal, não decididas nos autos daquela questão que suscitou a proposta de súmula vinculante e jamais decididas no tribunal em nenhum momento. Que coisa julgada será essa, não é?
Aí será um papel verdadeiramente de legislador, sendo certo que não houve ainda o amadurecimento da discussão, em nenhum caso, no Supremo Tribunal Federal. Dou exemplo, o caso da COFINS dos bancos. O Supremo decidiu que o artigo 3º da Lei 9.718 é inconstitucional, né, que, portanto, receita bruta não pode, tem que ser faturamento, lá atrás. Há uma proposta de súmula vinculante que diz, logo, para os bancos, o PIS e a COFINS têm que ser calculados dessa maneira. Não por acaso, essa proposta não vingou até hoje, está lá parada, mas o fato é que essa questão jamais foi discutida, foi decidida no Supremo Tribunal Federal de forma definitiva, no mérito. Há uma liminar aqui, outra ali, mas no mérito não houve essa discussão. Como ter uma súmula vinculante e como, portanto, induzir a formação de coisa julgada nas instâncias inferiores, porque esse vai ser o efeito da súmula vinculante, de uma questão que ainda não foi decidida nenhuma vez no Supremo Tribunal Federal. Então, eram essas, meu tempo já se esgotou, as reflexões que eu queria dividir, as angústias que eu queria dividir com os senhores. Muito obrigado. Parabéns pela brilhante exposição. Uma pena que tenhamos tão pouco tempo, porque é um assunto que tomaria bem mais, né? Mas muito brilhante e muito lúcida as suas elucidações. Vamos lá. Na sequência, então, nós teremos o Dr. Luiz Gustavo Bichara, que é sócio do escritório Bichara Advogados, diretor executivo da ABDF, membro do General Counsel da International Fiscal Association, que é a IFA, e da ABDT. Foi presidente por 2 mandatos da ALAI, que é a Aliança de Advocacia Empresarial, além de membro da Comissão Especial para a elaboração do projeto do Código de Defesa do Contribuinte do Estado de Minas Gerais e da comissão com o mesmo propósito constituída no Congresso Nacional. Foi vice-presidente da Comissão Especial de Assuntos Tributários e presidente da Comissão de Assuntos da Justiça Federal, ambas da OAB do Rio de Janeiro. Em 2013, o Dr. Luiz Gustavo Bichara foi nomeado Procurador Especial Tributário do Conselho Federal da OAB e Procurador-Geral da OAB Rio de Janeiro. Dr. Bichara. Obrigado, presidente. Eu estava precisando do aparelhinho para passar. Sabe que eu sou tão analfabeto digital que eu virei para o nosso colega ali do computador e disse, eu preciso saber como eu vou passar os slides. Obrigado. Ele me disse, tem um passador ali. Eu digo, pode me apresentar quem é o passador? Não, o passador é isso aqui. Então, realmente, aqui eu estou meio confuso, vocês me perdoem. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar a mesa da pessoa da nossa presidente, doutora Marta, do meu amigo Fábio Andrade, do meu amigo e professor Igor Mauler Santiago. Gostaria de agradecer o honroso convite que me foi feito na pessoa do professor Sacha Calmon, presidente da BDF, na pessoa do professor Gustavo Brigagão, meu amigo, diretor, secretário-geral da BDF. E gostaria também de aderir inicialmente às manifestações carinhosas feitas ao professor Condorcet Rezende, homenageado neste evento. A par do enorme saber do Condorcet, matéria essa já transitada em julgado e imutável, eu gostaria de destacar um outro aspecto de que quem convive um pouco com ele, como pelo menos eu tive o prazer e tenho de conviver, pode notar que é a gentileza do Condorcet, a educação, a simplicidade dele. Eu me lembro, eu garoto, antes dos 20 anos, chegando na BDF, e ele me tratando como um igual, que eu não era, não sou, nem jamais serei. Mas é assim que Condorcet trata todo mundo, então, acho que essa é a grande lição que ele deixa para as outras gerações, quer dizer, a simplicidade de uma pessoa que, a despeito do talento que ele tem, trata os colegas e toda a comunidade jurídica, enfim, todo mundo. Gostaria ainda de cumprimentar os presentes, na pessoa do meu amigo Eduardo Maneira e do juiz federal Alberto Nogueira Júnior, eminente magistrado federal, que ora honrando o nosso Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Por derradeiro, presidente, queria manifestar também o meu arrependimento por ter aceito essa ordem. Primeiro o Igor, depois eu, depois o Fábio, porque é quase impossível falar alguma coisa interessante depois do Igor. Pena que perdi o prazo desse recurso, mas deveria tê-lo manejado, porque realmente estou muito arrependido. A minha ideia aqui nessa tarde com vocês é trocar algumas ideias sobre a questão, a tormentosa questão da coisa julgada. Dizia John Steinberg que quando uma luz se apaga, é muito mais escuro do que se ela jamais tivesse se acendido. Então, a reflexão inicial que eu trago é que nós precisamos pensar nesse fenômeno da revogação da coisa julgada
como uma coisa muito mais violenta para o contribuinte do que ou nunca, jamais houvesse existido aquela decisão. Quer dizer, muitas vezes eu acho que não se atenta para isso, mas o contribuinte, quando ele tem uma coisa julgada, ele se reveste numa situação de segurança que produz efeitos em toda a sua operação. Vocês imaginem, por exemplo, uma empresa de capital aberto, o valor relativo ao tributo que deixou de ser pago por força daquela coisa julgada, foi distribuído para o acionista, foi repassado no preço. Essa é uma relação que produz inúmeros efeitos, não só aquele efeito aparente que a Fazenda Nacional, ao que tudo indica, quer litigar. Então, eu posso iniciar pensando, conclamando vocês essa reflexão, que esse é um fenômeno muito mais complexo do que eu pelo menos geralmente penso. Acho que na base dessa discussão, a gente tem uma tensão, né, um conflito entre coisa julgada e isonomia. Quer dizer, o curioso é que os teóricos das duas correntes bradam o mesmo estandarte de segurança jurídica. E aí acho que a gente tem duas opções. Nós podemos conceber segurança jurídica como respeito à coisa julgada, como que respeito ao mudamento constitucional de coisa julgada, de imutabilidade. Ou nós podemos conceber segurança jurídica como o direito de todos os contribuintes se submeterem ao mesmo ordenamento tributário. E aí a coisa julgada, que discrepasse da orientação definitiva do Supremo, colocando, pois, este contribuinte em situação mais ou menos benéfica, deveria ser suprimida, retirada do mundo jurídico. Então, o curioso é isso, assim, ambas as posições buscam apoio na questão da segurança jurídica. A questão aqui é razoavelmente simples. Assim, ou se vai na linha da coisa julgada, ou se vai na linha da isonomia, e isso diz muito com as nossas pré-compreensões do direito, com as nossas convicções, até filosóficas, de vida. O que é mais importante? Que todos se submetam ao mesmo regramento, ou que a gente proteja a coisa julgada formada isoladamente, ainda que ela ocasione um déficit isonômico. E aí compreendendo a isonomia como o epicentro axiológico, né, da igualdade contida no artigo 5º. Acho que os dois pontos são muito relevantes, e vocês vão ver que, ao final, o que eu vou ter a pretensão de fazer é dar uma ideia para a gente tentar consolidar esses dois aspectos. Com relação à relativização, não é novidade que um dos argumentos que frequentemente surge nessa discussão sobre a prevalência da noção de justiça ou de segurança é a violação da isonomia, violação da livre concorrência, que eu acho que é um argumento muito relevante, que a Fazenda Nacional sempre traz à mesa, quer dizer, um contribuinte numa situação diferente de outro que paga menos tributo tem efetivamente uma vantagem concorrencial, e acho que isso tem que ser debatido. Me parece que essas essas questões de coisa julgada se dividem grosseiramente em três hipóteses, né? As manifestações supervenientes do Supremo Tribunal Federal, digo superveniente vis-à-vis a coisa julgada concreta formada no caso do contribuinte, uma mudança do suporte normativo e as aberrações. As aberrações eu acho que é muito fácil, né? Quer dizer, outro dia a gente viu um julgamento no STJ de uma indenização do Banco do Brasil no Maranhão que condenava o banco a pagar um valor maior do que o PIB em circulação. É muito simples, né? Isso a gente não precisa ter muita reflexão para saber que essa coisa julgada deve ser reformada, que isso é um chamado absurdo, né? Ficamos, entretanto, com outras situações que me parecem a ensejar uma maior reflexão, que é o trânsito julgado posterior ao leading case do Supremo e a alteração do entendimento do Supremo. No que tange ao trânsito julgado antes do leading case do Supremo, aqui a gente tem aí exemplos claros, né? A questão, por exemplo, da CSL 88, a questão do FII social da própria 9718. Né? E o que acontece? O contribuinte tem uma coisa julgada, emanada no controle difuso. Né? Posteriormente, o Supremo emite o seu posicionamento em sede de leading case, diferente daquela coisa julgada. E o que acontece aí para o contribuinte? A sua coisa julgada ressurge como um fruto podre do controle difuso. Quer dizer, ele foi demandado no difuso, agora tem uma decisão incompatível com a decisão do Supremo. E o que é que se faz? Se prestigia aquela decisão em prol da segurança jurídica ou se afasta em prol de uma isonomia?
Há um caso que me parece muito paradigmático, que é esse caso que eu menciono, onde o Supremo julga um recurso oriundo do TST relativo àquelas diferenças salariais de plano Collor. Determinado sindicato tinha uma decisão passada em julgado, mandando aplicar um índice maior do que o Supremo, ao final, aplicou. E aí, essa tensão, esse conflito entre isonomia e coisa julgada foi visto, pelo menos na minha opinião, talvez como nunca, no Supremo. E alguns votos denotam isso com enorme clareza. Então, depois eu vou circular a apresentação, então eu coloco todos os votos, mas queria ler o do ministro Peluso pela sua clareza. Diz o ministro Peluso: no sopesamento dos valores, é preferível sacrificar, neste caso, aquilo que a União perca, do que sacrificar aquilo que, como princípio, é muito mais valioso e que vale muito mais do que, eventualmente, o dinheiro que tenha sido pago, ou que deva ser pago aos credores dessa ação, que é o direito à segurança jurídica. E aí depois o ministro diz que concordaria com um prazo mais dilatado de ação rescisória, ou com uma outra medida qualquer nesse sentido, mas não com a pura desconsideração da coisa julgada, porque ela é incompatível com a palavra final do Supremo. Quer dizer, aí parece que o ministro Peluso compreende o custo de se viver nesse sistema, como diz o Marco Aurélio, o custo de se viver em democracia, porque a coisa julgada ali, diz o Supremo, precisa ser respeitada. O julgamento não acabou, o julgamento ainda está em andamento, há também votos contrários, ninguém sabe qual será, evidentemente, a posição final. Agora, o que acontece é que parece plasmar no Supremo a compreensão de que a coisa julgada deve ser protegida, não deve ser imutável, né? Há um outro caso também muito interessante, que é esse RE 363-889. Talvez vocês se recordem, é um assunto que não tem nada a ver com direito tributário, mas muito interessante. Era uma questão de investigação de paternidade. Bate no Supremo um caso onde o cidadão sofreu uma ação de investigação de paternidade 25 anos atrás, que foi julgado improcedente, por falta de prova. O pretenso filho conseguiu um fio de cabelo do almejado pai e fez um DNA, provando que era filho. E aí como é que fica? Aí o sujeito manejou uma petição no processo, foi bater no Supremo, e agora? Né? E aí digo eu, aquela história, se o direito ignora a realidade, corre o risco da realidade dar o troco e ignorar o direito. Né? Então alguma coisa precisa ser feita. E esse julgamento foi super interessante, eu assisti inteiro, numa dessas noites insônias, e o Supremo realmente não sabia o que fazer. Né? Porque não é possível ignorar aquela realidade de que está o DNA lá provando que um era filho do outro, mas havia coisa julgada. No final, prevaleceu a rescisão dessa coisa julgada. É verdade, havia um detalhe técnico relativo a uma diligência para a coleta de provas que não foi feito, então o Supremo saiu por ali. Mas a discussão foi muito acirrada, inclusive ficando vencidos os ministros, se eu não me engano, está aqui Marco Aurélio e Peluso, que davam pela manutenção tucur da coisa julgada. Mas acho que isso é um exemplo de que, em algumas vezes, será impossível prevalecer a coisa julgada, como, por exemplo, nesse caso, onde estava em discussão ali um direito de primeira geração. Né? Mas eu realmente me parece que dificilmente essa conclusão, pela flexibilização, será repetida em matéria tributária, porque o valor ali em jogo é um valor muito mais caro ao ordenamento. Eu vou pular aqui alguns outros slides que falam desse julgado, para não tomar muito tempo de vocês e não ser enfadonho demais. Não obstante esse julgamento, uma questão interessante, consultados nesse anuário do consultor jurídico, expressamente se eram a favor ou não da relativização da coisa julgada, o ministro Lewandowski respondeu a favor da relativização. Ministro Fux, coisa julgada deve ser observada e apenas mitigada em casos extremos para corrigir equívocos de cálculo e de fato, nunca para corrigir declarações de direito. Ministro Gilmar, a coisa julgada deve ser observada, havendo no ordenamento artifícios para a sua relativização. 741 e ministro Celso Mello, a coisa julgada é absoluta. Dessas declarações a gente vê que parece difícil uma relativização em matéria tributária. Tudo indica que o Supremo continuará com o seu dogma de cumprimento da coisa julgada em matéria tributária. Há também aquela outra hipótese que a gente falou há pouco, que é a alteração na jurisprudência do próprio STF, né? Quando o trânsito em julgado ocorre na vigência do posicionamento anterior da Suprema Corte. Há o caso famoso da COFINS da Sociedade Civis,
que o trânsito julgado acontece na vigência de decisão do STJ, mas o Supremo depois, então, reforma a orientação daquela antiga súmula 276. Esse talvez seja um dos casos mais paradigmáticos, né? Realmente, vocês sabem, é um assunto ainda que não terminou, né? Isso é um cadáver insepulto já há muitos anos. Os contribuintes foram ao STF, perderam no julgamento da questão da modulação. Houve um empate de 5-5. O ministro Celso Mello suscitou a questão relativa à impossibilidade da modulação com quórum simples, nesse caso, mas sim defendendo o empréstimo da regra do artigo 27 da lei da DIN, ou seja, quórum de 2/3, e assim terminou o julgamento. Há embargo de declaração pendente de julgamento da OAB, sustentando que o quórum simples deve ser aplicado, na medida que o quórum qualificado fica reservado somente para o controle concentrado. Então, é um caso que pende julgamento, mas o que eu acho que é importante a gente ter em mente aí são os parâmetros pelos quais essa coisa julgada poderia ou não ser modificada, e mais do que isso, seus efeitos, né? Assim, a questão relativa ao IPI, por exemplo, da alíquota zero, nesse julgamento, a tese da modulação perdeu por 10-1. Fábio, desculpa, não estou invadindo a sua matéria, até porque você vai dela falar com muito mais proficiência do que eu. Mas é só para pegar um gancho com relação à coisa julgada. Naquele julgamento foi 10-1 e o Supremo balizou a questão, dizendo que alguns requisitos, quase um checklist, deveria estar ali presente, mas, como não havia coisa julgada, então ele deixava de aplicar. Ou seja, reparem que a preocupação do Supremo com a coisa julgada é constante até na discussão da modulação. Ou seja, houvesse a coisa julgada, em outros casos, a gente vai dizer que o Supremo teria uma tendência a modular, preservando, então, a autoridade da coisa julgada. Eu vou também pular esses próximos slides para ir direto a outra hipótese, que é a alteração na legislação que deu suporte à decisão transitada em julgada. Esse talvez seja uma das questões também mais complexas, né? Porque o que a gente vê é o seguinte, às vezes muda-se a lei, mas não se alteram os elementos essenciais do tributo. E o que a Fazenda faz? Advoga a tese da rescisão da coisa julgada em função da alteração do suporte normativo. E aí qual é a pergunta que fica? O que transita em julgado? A sentença interpretada pelo número daquela lei ou os fatos descritos na inicial e a aplicação a eles dada pelo direito, dita pelo juiz? Me parece que não é, que o que transita em julgado não é um número. Quer dizer, se a lei muda de número, mas mantém inabalados e rígidos os elementos essenciais do tributo, aquela coisa julgada deve ser mantida. Quer dizer, não é porque houve uma alteração do suporte que, de pronto, poderá a Fazenda ignorar aquela coisa julgada, sem nenhuma consulta ao judiciário, ou coisa que o valha, mas já lançando diretamente o tributo, e, diga-se de passagem, é exatamente isso que tem sido feito. Muda-se a lei, a Fazenda entende que aquela proteção jurisdicional se acaba no tempo e lança o tributo. Essa questão foi felizmente tratada pela jurisprudência, e o STJ está aqui a decisão em recurso repetitivo, que foi muito clara no sentido de prevalecer a compreensão de que, não havendo alteração nos elementos essenciais do tributo, não havendo nenhuma mudança radical no perfil da exação, deve ser respeitada a coisa julgada que protege aquele contribuinte, né? Há um voto do ministro Arnaldo, que é muito interessante, aqui, dizendo claramente isso. Quer dizer, se a alíquota aplicável é alterada, mas a regra padrão de incidência fica a mesma, essa alteração ela é inepta a fim de comprometer a coisa julgada. Quer dizer, realmente a coisa julgada se mantém aí inabalada. Há outras decisões do STJ nesse sentido, que eu vou me permitir pular também, para não tomar muito tempo de vocês, já avançando na discussão sobre o polêmico parecer 492 da PGFN. O parecer, vocês sabem, procura de cara desconsiderar a coisa julgada em algumas situações, principalmente quando houver a mudança do suporte normativo ou uma alteração da orientação do Supremo Tribunal Federal. Com o maior respeito que eu tenho aos colegas da PGFN aqui presentes, e que acho que fazem um trabalho notável, este parecer
é a quintessência da arrogância do Leviatã, que acha que pode, ele sozinho, compreender que a coisa julgada não vale mais, que a coisa julgada proclamada por um tribunal é inútil. Quer dizer, acha a Fazenda Nacional que tem no bolso do colete realmente o endereço do bem e do mal, que não precisa perguntar a ninguém se aquela coisa julgada vale ou não, e que ela pode sozinha entender a respeito da sua desconsideração. Eu confesso a vocês que tenho enorme dificuldade em aceitar o parecer como posto, em aceitar essa tese como posta. Sobretudo porque, de cara, a gente precisa lembrar que a orientação, até hoje prevalente, do Supremo e no STJ, é que a coisa julgada não pode ser desconsiderada. Eu teria outros comentários a fazer sobre o parecer, mas como eu já recebi aqui a plaquinha dos 5 minutos, eu vou direto para um outro ponto que me parece fundamental em conexão com o parecer. Eu disse a vocês no começo que eu acho que a gente poderia chegar no meio termo, nem tão próximo do porto, nem tão próximo do naufrágio, no que tange a esse conflito, essa tensão, né, entre a isonomia e a coisa julgada, os dois, a parte de segurança jurídica. E quando eu critico o parecer 4 da Fazenda Nacional, eu não critico porque eu acho que a coisa julgada deva ser sempre imutável. Realmente não acho. Acho que essa questão fica em aberta, acho que tem situações onde o dano concorrencial pode ser realmente elevado, só que acho que, sobretudo, que essa questão tem que ser vista com grano Salles e de maneira isenta. Qual é a voz isenta para proclamar se a coisa julgada é válida ou não? A do Judiciário. Nesse assunto, me parece que o Judiciário tem um chamado monopólio da primeira palavra. Só o Judiciário pode dizer se uma coisa julgada ainda está válida ou não. Por quê? Porque a opinião das partes, e é claro que a Fazenda é parte, será sempre influenciada pela lente deformadora da subjetividade. O contribuinte vai sempre achar que sua coisa julgada deve prevalecer. E a Fazenda vai sempre achar que a coisa julgada deve ser desconsiderada. Então, o que me parece? E por que eu chamo de arrogante o parecer? Porque o parecer tem a pretensão de que uma das partes sozinha possa arbitrar essa questão. É aí que me parece errado. Porque, sobretudo, eu acho que o ordenamento já oferece um caminho para a solução desse problema, que é o artigo 471, que fala na ação revisional. A gente não ouve falar muito disso, né? Isso é meio coisa de direito de família, etc. Mas o 471 prevê lá, com clareza, que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo em se tratando de relação jurídica continuada, sobrevendo modificação de fato ou de direito, caso em que a parte poderá pedir a revisão do que foi estatuído na sentença. Me parece que é exatamente do que estamos falando aqui. Ninguém tem dúvida que a relação jurídico-tributária é uma relação de trato continuado, né? Ninguém tem dúvida. Você paga ali aquele imposto mensalmente. Então, se há uma alteração na situação de fato ou de direito, que seja aí uma cláusula, a aplicação eventual da rebus sic stantibus, que se indague ao judiciário, que se pergunte ao judiciário se os cânones que originaram aquela coisa julgada se mantêm ou não. Agora, o que não é aceitável é que uma parte sozinha entenda que a coisa julgada não é mais válida. Vamos lembrar de novo da questão do direito de família, onde o manejo do 471 é muito natural e reiterado. O sujeito é condenado a pagar uma pensão de 5 mil reais. É pena que o Gustavo Bragão saiu, porque se ele entende de pensão, ele entende, né? Então é uma pensão de 5 mil reais. Aí, porque ganha um salário de 7. Imagina que amanhã ele é demitido, passa a ganhar um salário de 3. Pode passar uma pensão de 1.000. Ele pode, sozinho, passar a pagar os 1.000? O que acontece se fizer isso? Vai preso, né? Ele não pode fazer isso. Por quê? Porque é necessário aqui que haja uma palavra do judiciário, que o judiciário interprete essas alterações de fato, ou de direito, preferencialmente, né, de direito, que geraram um eventual desequilíbrio da coisa julgada. Então, realmente, não defendo a tese de que em nenhuma hipótese a coisa julgada poderá ser rescindida. Não vou tão longe. Agora, não podemos aceitar é que uma das partes assim digam. É que cabe, por exemplo, à Fazenda decidir se a relação permanece ou não, porque a gente sabe o que vai acontecer, né? Que é o que já tem acontecido. A Fazenda, movida por um interesse arrecadatório, sempre entendendo que a coisa julgada não vale mais. Eu teria outras considerações a fazer, mas já excedi o meu tempo e também no gasto da paciência de vocês. Agradeço a atenção e fico à disposição para o debate. Obrigado. Muito obrigada, doutor Bichara. E vai explicar para o cliente, não? Esse é o grande problema. Vamos lá, dando continuidade aos trabalhos.
e finalizando a árdua tarefa de finalizar a mesa, Dr. Fábio Martins de Andrade, doutor em Direito Público pela UERJ, mestre pela Cândido Mendes, autor de diversos artigos sobre o tema, publicados em revistas especializadas e autor do livro Modulação em Matéria Tributária, o Argumento Pragmático ou Consequencialista de Cunho Econômico e as Decisões do STF, editado pela Quartier Latam em 2011. Advogado e sócio titular da banca Andrade Advogados Associados. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao convite que gentilmente foi formulado pela BDF. Estão ouvindo? Me congratulo aqui com os colegas de mesa, Luiz Gustavo Bichara e Igor Malo Santiago, presidente, doutora Marta Neves. Na divisão que a gente fez dos temas, me coube uma parte que eu considero muito interessante de estudar. Também não podia ser diferente. Fiz uma tese na UERJ sobre modulação em matéria tributária. Vou tentar passar para vocês alguns conceitos, algumas noções, algumas ideias, para situar quem não está tão familiarizado com o tema e, de certa forma, aprofundar um pouco para atender também quem tem noção e acompanha, porque é um tema bem... O espectro é bem amplo, é bem... como a gente vai ver. Espero que eu acerte aqui com esse negócio. Já não acertei. Pronto. É sensívelzinho, né, bichara, o negócio aqui. Porra. Não. Me solidarizo. A título de sumário, eu vou passar para vocês durante essa conversa, algumas noções introdutórias, bem poucas, ligeiras, que eu considero são premissas para o que a gente vai conversar depois. Quero falar de alguns precedentes, todos esses aí, os 4, são do STF, e falar um pouco de algumas perspectivas. Basicamente, será um panorama do que para que serve, como tem sido usado e o que esperar. Estamos falando especificamente de modulação e, dentro de modulação, efeito prospectivo. Quanto aos precedentes, eu queria fazer só um registro aqui. Esses não são os únicos do Supremo. O Supremo tem precedente sobre modulação e aqui um registro dentro do registro. Não vou falar especificamente dos temas de mérito. Vou cindir a minha conversa com vocês ao tema modulação. Aqui pouco importa o que foi decidido no mérito, interessa que o mérito foi num sentido ou no outro. A parte da modulação específica é a que nos interessa aqui. Há outros precedentes no Supremo que lidam sobre modulação em matéria tributária e em outros temas. Vamos pegar esses 4, porque em matéria tributária são os mais importantes. Formam o que de certa maneira dá para a gente chamar de uma certa teoria geral, algo assim. Já tem algumas indicações, já dá para perceber algumas sinalizações onde antes não tinha, como a gente vai ver. Exemplo de outros temas em que já se discutiu modulação e não se chegou a modular, eu colocaria a progressividade do IPTU, taxa de coleta de lixo, taxa de iluminação pública. Em todos esses casos foram negados e sem muita discussão, não foi tão relevante do ponto de vista da discussão de modulação. No STJ, só a título de registro, houve uma discussão muito interessante, que foi no julgamento do crédito-prêmio do IPI, não no STF, no STJ. Naquela ocasião, o debate foi riquíssimo e decidiu-se não modular, como todos sabemos, mas vale a pena ler o acórdão, quem tiver interesse. RESP 765-134. Sobre o que modulação temporal e efeito prospectivo. Modulação temporal e efeito prospectivo. Eu diria que a gente tem 4 subdivisões, 4 possibilidades iniciais de modulação. Uma é a tradicional, efeito ex tunc,
que é a retroatividade. Você tem sempre a lei, subsequente a ela uma decisão e o efeito dessa decisão. Na doutrina tradicional, pelo princípio da nulidade, o efeito ex tunc é aquele que retroage da decisão ao nascimento da lei. Isso é, pega a lei desde o seu nascedouro. É aquilo que a gente aprendeu na faculdade desde sempre. Se uma lei é declarada inconstitucional, doutrina de Rui Barbosa, quando importou em 1890, na Constituição de 1891, o Judicial Review dos americanos. Se uma lei é declarada inconstitucional, ela é nula ab initio, ab ovo. Ela é nula desde sempre, ela jamais existiu. Aquilo foi qualquer coisa menos uma lei válida. Esse é o efeito ex tunc. Você tem também o efeito ex nunc, não retroage. Significa o quê? Se você tem a decisão declarando a inconstitucionalidade, ela vale daqui em diante, a partir do julgamento, a partir da decisão. É um efeito da decisão para o futuro. Você tem, no meio desses dois, um ex tunc mitigado. Isso é, pode retroagir desde o nascimento da lei, um momento posterior ao nascimento da lei, senão seria ex tunc, até um momento anterior à prolação da decisão, senão seria ex nunc. Isso eu chamaria de ex tunc mitigado. E você tem o pró-futuro. Pró-futuro é o efeito prospectivo, eu coloco como uma espécie do gênero modulação. O pró-futuro é de um momento a partir da decisão, não o da decisão, senão seria ex nunc, como vimos, mas a partir da decisão, até qualquer ponto do futuro. Pode ser até daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, 5 anos. Estamos vendo agora no precatório a possibilidade de 5 anos. Já vimos em outras situações 2 anos. Já vimos 6 meses. É a partir de um momento posterior à decisão até algum momento no futuro. Além disso, uma noção introdutória interessante se refere ao pragmatismo. Aqui na tese eu estudei por páginas e páginas, não vou aborrecê-los com isso, foi uma parte difícil, foi o marco teórico, o pragmatismo, e principalmente a partir de Posner, que é um juiz norte-americano, e é pragmático assim de carteirinha, ele é um símbolo norte-americano de pragmatismo, especificamente no pragmatismo judicial. E o contraponto, tem alguns autores que fazem, um que era muito aguerrido, e a discussão interessantíssima que havia entre Posner e Dworkin, chegava a ser, de vez em quando, eles se implicavam de maneira até infantil, de vez em quando. Um pegava no pé do outro, e é divertido pegar e ler e seguir a sequência dos escritos de um e outro, rebatendo, assim, é um clássico de ler, vale a pena para quem tiver interesse também em aprofundar, Posner e Dworkin. Pragmatismo, um ponto interessante que a gente tem que ter em mente é o seguinte, o pragmatismo é filho de Deus em várias ocasiões. Nós somos pragmáticos em várias decisões rotineiras da nossa vida. Eu diria que uma decisão política é necessariamente pragmática. Agora, e o judiciário, quando julga, ele tem que ser pragmático? Se for, em que medida? Então, o pragmatismo, a partir desse ângulo, passa a ter um contorno um pouco diferente. Num ponto, o ponto subsequente, a título de uma ação introdutória, é a diferença entre os argumentos jurídicos e os argumentos econômicos. Econômicos, ou consequencialistas, ou pragmáticos, me refiro basicamente ao argumento do rombo, que é o preferido da Fazenda Nacional em matéria tributária. Ora, em matéria tributária, sempre estaremos a falar de rombos, porque estamos falando de restituição de tributo, de inconstitucionalidade de tributo, de deixar de pagar tributo, que, em sendo declarado inconstitucional, deixa de ser exigível. Tributo é sensível ao governo de modo geral, e a Fazenda, a função dela é zelar pela máxima arrecadação no âmbito da Receita e pela manutenção do que foi arrecadado no âmbito da Fazenda. Então, o argumento do rombo, convenhamos, se for para ser válido pura e simplesmente como um argumento de autoridade, acabaríamos com a discussão tributária, levando ao limite. Agora,
a gente pode dizer, não há argumento do rombo. Esse argumento deve ser retirado de pauta, ele tem que ser retirado da mesa, não pode ser analisado em hipótese alguma, sob nenhuma circunstância. Também acho que não. Por pior que seja o argumento, em certa medida é filho de Deus também. Temos que ver de que jeito organizá-lo para que seja usado adequadamente. Um ponto interessante é a diferença entre decisão política e decisão judicial. A decisão política, eu disse anteriormente, é pragmática, tem que ser. Na política, na decisão política, a gente tem um negócio que a gente estuda na faculdade desde o começo. É uma dupla igual Cosme e Damião, conveniência e oportunidade. Conveniência e oportunidade. Isso serve em vários momentos do processo legislativo, por exemplo, serve em vários momentos de estudo de uma determinada legislação, uma legislação que seja iniciada pelo Poder Executivo, por exemplo, existe no site do governo um manual de redação da Presidência da República. Ali está explicado, quando começar uma MP ou um decreto regulamentador, pontos que precisam ser levados ao governante, para ele aderir ou não, para ele concordar ou não com essa legislação que vai se iniciar. Basicamente são pontos pragmáticos. Qual é o impacto disso financeiro? Isso está previsto no orçamento? Isso vai impactar o orçamento? De que modo? De que jeito? Como é que a gente vai conseguir fazer isso? Em que período de tempo? São questões que ao governante é caro, e tem que ser, ele está ali para isso, ele está ali para gerir a coisa pública. Então, pragmatismo para o governante, para o legislador, está certo, tem que ser. Agora, e para o juiz? O juiz precisa ser pragmático? Não deve, e se for, precisa ter algumas cautelas. Algumas regras básicas que eu traria para uso do argumento consequencialista basicamente, isso assim, coloco não como um ponto de chegada, um ponto de partida, para começar a conversar. A gente vai ver pelos casos que a jurisprudência meio que atropelou a doutrina não estava formada e nem preparada, e de repente começaram a pipocar decisões em que se começou a discutir a modulação. Então, a jurisprudência teve uma liberdade absoluta, não que a doutrina limite a liberdade da jurisprudência, especialmente do Supremo, claro que não, mas dá balizas, dá contornos, dá inputs que certamente podem ser usados no julgamento. No caso da modulação em matéria tributária específica, isso não aconteceu. Então, minha intenção, em algum momento aqui do estudo, foi trazer algumas regras para que a gente esclarecesse como usar esse tipo de argumento consequencialista ou pragmático. Uma regra, eu diria que é a seguinte: o argumento pragmático, consequencialista de cunho econômico, não deve ser computado sozinho na decisão judicial em matéria tributária, sob pena de sua manifesta ilegitimidade. Outra regra, são 3. O argumento pragmático ou consequencialista de cunho econômico pode ser legitimamente computado na decisão judicial em matéria tributária, desde que seja considerado de modo explícito, isso é importante, seja capaz de corroborar os argumentos jurídicos que a sustentam e seja fundamentado em sede constitucional de maneira clara. Outra regra, terceira e última, em nenhuma hipótese deve ser admitido na decisão judicial o argumento pragmático ou consequencialista de cunho econômico em matéria tributária sustentado de maneira implícita, camuflada ou de modo que não seja fundamentado em sede constitucional, sob pena de sua flagrante ilegitimidade. O que eu quero dizer com isso? O argumento do rombo, se tiver na mesa, tem que ser expressamente, tem que constar expressamente da fundamentação do juiz. Ele não pode ser... Todos nós sabemos quando está na mesa. Sai no valor na véspera do julgamento, no dia do julgamento, é colocado numa sustentação oral da fazenda. Agora, o juiz não pode, o magistrado não pode julgar, não levando isso em consideração explícita, expressamente, e está ali se fundamentando nisso implicitamente. Então, essas regras eu acho que já ajudaria para facilitar aí a compreensão do que pode ser um arcabouço mínimo necessário.
qual é o arcabouço normativo? O que sustenta a modulação? O artigo 27 da 9868, foi a grande novidade dos últimos... Não é uma novidade brasileira, não foi a gente que inventou. Antes dela já existia a atribuição de efeito ex nunc no Supremo. Agora, ela deu uma força gigantesca à possibilidade de se modular. E, de fato, alguns anos depois dela, veio realmente houve um período em 2006, 2007, que pipocaram decisões no Supremo cuidando de modulação, não só em tributário, mas em outros temas também. O artigo 27, olha que artigo maroto. Ao declarar a inconstitucionalidade, aqui já surge uma questão, só na inconstitucionalidade ou na constitucionalidade também pode? Segundo o ministro Gilmar, uma ADIM, uma decessa é a mesma coisa com sinal trocado. Então, nesse sentido, se você está falando de inconstitucionalidade, se a lei trata dos dois, acho que numa situação de constitucionalidade, eventualmente pode ser possível também. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista as razões de segurança jurídica foi muito dito aqui, muito falado pelos colegas que me antecederam. Segurança jurídica é um conceito jurídico indeterminado, é vago, é aberto, em várias decisões, e algumas a gente vai ver aqui, ele serve tanto para pleitear a modulação como para negar a modulação. A parte pleiteia com base na segurança jurídica e o tribunal nega com base na segurança jurídica. Então, assim, segurança jurídica falta uma densificação melhor para chegarmos ao que pode ser um arcabouço mais sério disso. Ou de excepcional interesse social, também mais vago ainda. Poderá o Supremo Tribunal Federal, e aqui é poderá, não é deverá, apesar de que em algumas situações ele seria recomendável que ele fizesse, mas isso não é obrigatório e precisa ser pleiteado e precisa ser colocado, e já tiveram decisões em embargos de declaração, em várias ocasiões, dizendo assim, Supremo, você não falou se modulou ou não. E o Supremo obviamente disse, bom, se eu não falei é porque obviamente eu não modulei. Então, esse poderá é mera faculdade. Por maioria de 2/3 de seus membros, significa 8 votos. Isso aqui há quem diga que é inconstitucional, porque a rigor não há essa limitação, ela decorre do artigo 27, pura e simplesmente. A Constituição não fala nada sobre essa limitação, então essa limitação ao Supremo dando um quórum de 8, há quem diga que é inconstitucional, mas ainda não existe uma decisão nesse sentido. Restringir os efeitos daquela declaração ou decidir, veja só, restringir os efeitos daquela declaração, isso tudo eu estou lendo o artigo 27, tá? Restringir os efeitos daquela declaração não está limitando ao tempo. Aqui pode ser materialmente, pessoalmente, pode ser sobre vários aspectos. Há quem se limite a dizer, não, modulação temporal, só pode ser de tempo. Não, ela pode ser em outros aspectos também. Ou decidir que ela só restringe os efeitos daquela declaração, ou decidir que ela só tem eficácia a partir de seu trânsito em julgado. Isso seria o clássico ex nunc, que já falamos. Ou de outro momento que venha a ser fixado. Aqui sim, momento, então estamos falando de temporal, e vejam, sem qualquer limitação. Então pode ser passado, presente, futuro, qualquer coisa qualquer momento que entendam cabível. Vou ler inteiro agora, só para que vocês compreendam o texto. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o STF, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Então, por último, em moções introdutórias, eu queria só registrar que há quem sustente na doutrina a inconstitucionalidade do artigo 27, inclusive existem duas ADIMs, 2154 e 2258, que é inconstitucionalidade do artigo 27. Tem um voto favorável à inconstitucionalidade, proferido pelo ministro Pertence, e só, até agora.
Mas acho difícil que, a essa altura do campeonato, o Supremo decida pela inconstitucionalidade. Até porque, se decidir pela inconstitucionalidade do artigo 27, da possibilidade de modulação, ele teria que modular essa decisão, pelas modulações que ele já fez no passado. Então, acho difícil que se concretize. Teoricamente, poderia acontecer, dizendo, olha, as limitações do artigo 27 são inconstitucionais. Eu entendo que a possibilidade de modulação deflui diretamente da Constituição. E modula a decisão com base na Constituição e não na lei. Isso pode acontecer, mas, de todo modo, acho difícil que a modulação não seja uma realidade que veio para ficar. Acho que ela veio para ficar e não tem mais jeito. Precisamos entender e fazer um breve arcabouço de como funciona, que teoria rege a modulação. Dos 4 casos que tivemos no STF, os principais, o primeiro é IPI alíquota zero. Argumentos favoráveis, como eu disse para vocês, segurança jurídica, confiança legítima, boa-fé e retroatividade, inclusive fundamentado em 2 pareceres muito bem elaborados dos professores Bandeira de Mello e agora ministro Barroso. Argumento contrário, como o colega que me antecedeu disse, agravos e embargos de declaração estavam pendentes, não houve o trânsito em julgado. A decisão é possível analisar em RE, a modulação, mas decidiu não modular, por conta da falta de trânsito em julgado. Isso foi o que sensibilizou os ministros para que não houvesse a modulação. Algumas observações que eu teço sobre esse julgamento. No livro está muito mais explicado e a crítica é muito mais elaborada, mas aqui, rapidamente, alguns pontos que merecem atenção é o seguinte. A ministra Ellen Grace, então presidente da Corte, se congratulou com os colegas, dizendo essa foi uma tarde digna de Suprema Corte, porque a discussão foi tão rica, tão viva, destaque para o ministro Ricardo Lewandowski, que sozinho discutiu por um longo tempo com todos os ministros da Corte sobre a possibilidade de modular ou não naquele caso. Ele estava defendendo que precisava modular e os outros ministros defendiam que não. O mérito foi contrário ao contribuinte, a modulação, então, lhes favoreceria, mas a decisão final foi no sentido de não modular. Segurança jurídica, como eu tinha adiantado, serviu tanto ao pleito como também ao indeferimento. É possível modular nas decisões modificativas de jurisprudência anterior. Isso é interessante, porque no caso de mutação jurisprudencial e mudança de jurisprudência, passou a ser possível você pleitear a modulação, dada a surpresa, a novidade, e aí sim, chamando a proteção da confiança legítima do contribuinte, chamando a segurança jurídica, enfim, passou a ser exigível e passou-se a se pensar nessa possibilidade de modulação. Não é possível modular no reconhecimento da constitucionalidade. Eu, como adiantei, entendo que isso valeu para o caso concreto, mas se a gente for adotar aquela posição do ministro Gilmar de que uma DIN e uma DC é a mesma coisa com sinal trocado, eu acho que dá para pensar numa hipótese de constitucionalidade com modulação. Especialmente se a gente falar de mudança de jurisprudência, onde não entra tão forte a dicotomia constitucionalidade e inconstitucionalidade, e sim realidade do passado versus realidade do presente / futuro. E nessa decisão a acepção foi formalista e positivista, gerando inclusive uma maior litigiosidade, porque a Fazenda, que entrou com aqueles embargos e com os agravos, acabou se beneficiando de uma realidade que era tida e percebida por todos como já sacramentada. A novidade foi, não só não está sacramentada, como a gente está mudando e não vai modular. Então, moral da história, vamos brigar, quanto mais melhor. Segundo caso, prazo quinquenal para prescrição e decadência dos créditos tributários. Argumento favorável para modulação. Esse foi um caso em que o mérito foi favorável aos contribuintes, logo a modulação era contrária aos contribuintes, favorável ao fisco. Argumento favorável ao fisco. Rombo de 96 bi destinado ao socorro dos necessitados. Como eu disse antes, se esse for um tipo de argumento que deva ser usado, a gente acaba com as decisões de direito tributário. Argumentos contrários, falta de surpresa e razões de Estado. Isso, os tribunais do país inteiro, inclusive no âmbito do CARF, já davam prazo quinquenal no lugar do decenal, por entender inconstitucional e ilegal. Algumas observações.
O ministro Marco Aurélio ficou vencido, ele é contrário à modulação, ele é particularmente contrário, filosoficamente contrário, ele entende que modulação significa uma flexibilização na rigidez constitucional que a Constituição não admite, o nosso sistema não admite. Quem não chora não mama. Aqui, se você observar, a modulação veio de uma situação que, em princípio, não caberia. Não caberia por nada. Não houve surpresa, não houve mudança de jurisprudência, não houve nada. Houve o argumento do rombo e o STF decidiu modular, pior de tudo, sem fundamento. Essa, eu diria que foi uma tarde indigna de Suprema Corte, pela falta de fundamento que existiu. Se a lei é de 91 e foi declarada inconstitucional em 2008, o que dizer de todos os anos de recolhimento indevido nesse período? STF se submeteu ao argumento ad terrorem. Não é para isso acontecer, não é para muito menos que seja a regra. Terceiro caso, COFINS Sociedades Profissionais. Argumentos favoráveis, preservação da segurança jurídica e retroatividade. Argumento contrário, câmbios jurisprudenciais, tanto no STJ quanto no STF. Decisão reconheceu a constitucionalidade, foi contrário aos contribuintes, e não modulou, também foi contrário aos contribuintes. A modulação falaria a favor dos contribuintes. Observações, destaque para o ministro Menezes de Direito e Celso de Mello. O ministro Celso de Mello foi o último a votar, ele trouxe um aspecto interessante, dizendo que o Supremo já tinha indicado que não analisaria a questão sob o viés constitucional. E o STJ, como todos sabem, tinha a súmula 276. Quando o ministro Celso trouxe esse relato de que o próprio Supremo tinha sinalizado nesse sentido, dois ministros voltaram atrás e ficou 5-5. Hoje está pendente um desembargo de declaração, como o colega que me antecedeu disse, com a ministra Rosa Weber, do Conselho Federal da OAB, todo calcado num parecer do professor Barroso, hoje ministro, muito bem elaborado. E, por ser a ministra Rosa e ser o voto faltante, acho difícil esse 6-5, ainda mais vindo dela, mas é uma esperança aí que ainda existe. A DIN 4.071, o escopo era rediscutir com efeito erga omnes e aplicar a modulação. Só que o ministro Menezes de Direito decidiu ela prejudicada com base no resultado que tinha sido recentemente alcançado pelos recursos extraordinários. Qual é a relação entre decisões e jurisprudência de tribunais diferentes, do STF e do STJ? Há alguma vinculação? Particularmente, eu entendo que o STF deveria, em alguma medida, prestigiar o que vinha sendo decidido no STJ, não se submeter de forma nenhuma, mas trazer, colocar na mesa, olha, se o STJ vem decidindo desse modo e a gente está decidindo de outro, como ficam jurisdicionados? É para eles que a gente está entregando a prestação jurisdicional, mas não vê essa preocupação em momento nenhum do julgamento e acho lamentável. Uma posição, uma fala do ministro César Peluso, muito interessante, é de que não se pode baratear o uso analógico da modulação. Último caso, para finalizar, é sobre o Fundo Rural. Aqui o argumento favorável, o Fundo Rural, o mérito foi favorável ao contribuinte, portanto a modulação seria favorável ao fisco. Quanto foi arrecadado versus deixaria de ser, como disse o ministro Marco Aurélio, em tintas fortes. Então dá para imaginar o argumento ad terrorem levantado pela Fazenda para pedir essa modulação. Argumento contrário, não houve oscilações na jurisprudência, não há razões para modular. Não houve surpresa, foi a primeira vez que o STF decidiu isso, então tinha toda a liberdade, o argumento do rombo não há de ser levado em consideração aqui. A decisão declarou a inconstitucionalidade, favorável aos contribuintes, e não modulou, favorável aos contribuintes de novo. Observações. Aqui tiveram algumas considerações práticas sobre as consequências sistêmicas e acho que com essa decisão a gente consegue começar a formar uma teoria geral. Notem que até a decisão anterior, COFINS Sociedades Profissionais, a modulação tinha sido usada 100% contra os contribuintes. Aqui é a primeira vez que ela foi não usada a favor, mas ela foi não usada e não sendo usada, acabou favorecendo os contribuintes. Mas a gente ainda não teve um caso de modulação favorável aos contribuintes. Daí porque eu me dei ao trabalho de fazer esse estudo todo e tentar entender o que está acontecendo para um instituto ser usado de uma maneira como essa, em que o contribuinte, em 100% das vezes, foi derrotado na sua pretensão, especificamente sobre modulação que estamos falando.
Algumas considerações práticas foram tecidas, muito interessantes. O tribunal começou a perceber, e foi dito expressamente, a orientação pedagógica que lhe cabe com as decisões que profere. Então, eles começaram a perceber, olha, se a gente começar a modular muito, e a Fazenda perceber que qualquer coisa a gente modula, ora, imagina a mensagem que a gente está enviando para a Fazenda. A Fazenda vai poder tudo, e no final das contas a gente vai modular para ela. Então, precisamos ter cuidado com isso. Esse tipo de consideração foi muito interessante, começou nesse julgamento. Decidiram não generalizar a modulação, não havia qualquer requisito para sustentar a modulação. Foi dito expressamente que o STF estava sendo muito rigoroso com a modulação em matéria tributária, a regra era inaplicar a favor do contribuinte e aplicar a favor do fisco. Isso foi visto como um defeito na aplicação. E o problema, a ministra Carmen Lúcia chegou a verbalizar, o problema da modulação é de caráter social e não econômico-financeiro. Sobre perspectivas, eu acabei não tendo tempo, eu falaria da Lei Complementar 118 no STJ, não no STF. No STJ, depois da decisão do STF, entendo que ali tinha um campo para modulação, mas por diversas razões não aconteceu. A DIN 2588, que foi falada nessa manhã, tinha um campo para modulação em sede de embargo de declaração, por diversas questões decidiram não embargar. A questão do precatório, estamos vendo todos, já tiveram 3 votos, ministro Fux foi o relator, ministro Barroso e ministro Theory, pediu vista ministro Dias Toffoli. Essa questão dos precatórios vai ter um amplo debate sobre modulação, porque ali está se entendendo que a modulação é muito mais do que meramente deslocar no tempo o efeito da declaração. Então, vai ser riquíssimo esse debate. A proposta de súmula vinculante 69, que fala de guerra fiscal, houve um edital que abriu ao público e tinha a possibilidade, eu inclusive participei, mandei uma petição lá sugerindo a modulação em algumas situações. Imagina o constrangimento de um Estado se ver obrigado a pleitear do contribuinte com quem ele acordou a parcela que é indevida por conta da decisão do Supremo de inconstitucionalidade da chamada guerra fiscal, enfim. E o projeto do CPC prevê expressamente, o anteprojeto, né, do novo CPC, prevê expressamente a possibilidade de modulação. Eu poderia aprofundar muito mais esse debate, mas pelo tempo escasso, só o que me cabe aqui. Fico à disposição, coloquei alguns contatos aí, se não houver tempo. Esse tema muito me interessa, gosto muito de estudar, estou sempre lendo a respeito. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver alguma questão, qualquer coisa que queira compartilhar ou perguntar, enfim, sintam-se rigorosamente à vontade. E se houver tempo aqui, estou à disposição para alguma pergunta ou consideração. Obrigado. Muito obrigada, doutor Fábio. Agora nós vamos abrir o debate, né? Se alguém tiver algum questionamento, por gentileza. Levante a mão que o microfone será dado, né? Ninguém? Uma pergunta? Entre os palestrantes, teria alguma pergunta recíproca? Uma provocação? Eu tinha uma pergunta ao Fábio, que é o especialista na questão da modulação. Na questão da 812, Fábio, a gente viu que o Supremo fez uma modulação pessoal, né? Realmente não foi uma modulação temporal. Então, o Supremo disse, quem tem ação proposta pode se valer da proclamação. Quem não tem, não pode discutir, né? Então, o curioso, o que fica para a gente é que o Supremo passa uma mensagem um pouco estranha, né? Ele passa a mensagem que de você, que foi bom cabrito, não berrou, acreditou na presunção de legitimidade da norma, se ferrou. Você que litigou, brigou, e, enfim, levou uma vantagem, né? Então, é uma mensagem estranha, né? Uma mensagem de estímulo à litigiosidade. Queria saber se você já refletiu sobre isso, qual é a sua opinião sobre isso? Muito bem colocado.
Bichara. E não só refletir, como na abertura desse estudo de caso aqui no livro eu coloco, quem não chora não mama, porque a mensagem deixada pelo Supremo é no sentido de que, justamente, você, meu amigo, que pagou, se conformou, fez tudo como devia, foi bom contribuinte, fez do jeito certo, um abraço. O seu direito se perdeu com o meu julgamento. Essa é a decisão do Supremo. Ao passo que você, que questionou, está brigando, está discutindo, se defendeu, se inconformou com essa situação, para você, o seu direito está garantido com a minha decisão. Sem dúvida nenhuma. Essa é uma situação, é uma mensagem muito, muito estranha que o Supremo deixou, e no livro eu faço algumas críticas até pouco cortês, assim, em bom português eu descasco tudo que posso, porque realmente foi estranhíssimo, e o que mais me causou estranheza foi a falta de fundamentação. Foi um final de tarde, um negócio assim, passou, não sei se eles se deram conta que eles estavam julgando aquilo, decidindo desse jeito. É o primeiro caso de modulação em matéria tributária, em que houve efetivamente modulação, e é um caso pífio, é uma tarde indigna de sentir vergonha. É triste de ver. O contrário do IPI alíquota zero, em que houve um debate, uma lide, entre aspas, entre os ministros, o ministro Ricardo Lewandowski de um lado e os outros de outro. E eles, um acórdão de 350 páginas, 100 é só de modulação. Esse do 45, 46, não. Você vê ali, mas onde está a modulação? É uma página e meia do Gilmar, e todo mundo acompanhou, nem sei se eles sabem que acompanharam. Foi um negócio que triste. E um negócio para um tema tão caro, tão importante, que precisa tanta reflexão como é a modulação. Não só modulação em outras matérias é fácil. O caso Mira Estrela do município, eu diria que é um caso simples. Você decide, olha, tem mais vereador do que devia. Tá, o que você vai fazer? Pode ser efeito ex tunc, desde o nascimento da lei? Isso significaria dizer que as leis que passaram com os vereadores a mais seriam inconstitucionais. Significa dizer que um registro de nascimento ali com o município criado errado na verdade, teria que ser anulado, o cara não nasceu, quem morreu, não, o cara não morreu, enfim, você inviabilizaria a vida naquela comunidade, chamada Mira Estrela, que foi, enfim, num caso como esse, é óbvio que pode modular, é óbvio que a modulação faz todo o sentido do mundo, é um caso de direito administrativo clássico, é um caso em que você está realmente preservando a segurança jurídica, por mais ampla e vaga que seja. É óbvio que se você tirar isso, de repente, a cidade fica sem criação, ou os atos dos vereadores ficam sem legitimidade. É óbvio que aqui é um caso mais simples. Agora, num caso tributário, se você passa a considerar o argumento do rombo como válido, existem vários cuidados que precisam ser tomados, sob pena de você esvaziar a discussão tributária completamente. E amanhã, meus amigos, tudo vai ser modular porque o orçamento está pedindo. Ainda mais com essa sanha arrecadatória da Fazenda, como a gente viu pela manhã, é isso mesmo, não tem dúvida, vamos arrecadar, e quanto mais melhor, é a função deles. Então, precisamos de um meio termo e precisamos de algumas regras que balizem isso de alguma maneira, que possam subsidiar os ministros para que a gente tenha algum arcabouço em vista. Fábio, a minha questão é bem simples. Quando tu falaste sobre o artigo 27 da Lei de 99, tu disseste que não era nenhuma inovação com relação ao Brasil, porque ele estaria seguindo uma tendência. E eu queria saber qual o âmbito da comparabilidade dessa lei com relação a jurisdições internacionais. Tá. Durante o meu estudo aqui, quando eu estava elaborando a tese, eu fui para eu pesquisei alguns outros países e vi, por exemplo, na Alemanha, Estados Unidos, Espanha, Portugal e em mais alguns outros. Eu registro aqui alguma coisa a respeito da possibilidade de modulação. E
Então, para início de conversa, não é uma novidade brasileira. Em Portugal, isso é expresso na Constituição, inclusive. Artigo, se não me falha a memória, 282.4. E não é uma novidade brasileira, não é uma novidade no próprio Brasil, pelo seguinte: houve discussão tanto na Assembleia Nacional Constituinte quanto na revisão constitucional sobre a possibilidade de colocar modulação na Constituição. Nunca alcançou o quórum suficiente para lá ficar. Veio por projeto de lei 2960, que tramitou de 97 a 99, e em 99 veio a se converter na lei 9868. Agora, a par dessa parte legislativa, a jurisprudência do Supremo, e eu encontrei vários assim, alguns acórdãos antigos, realmente antigos, coisa de 70 e pouco, 80 e pouco, e que dava efeito ex nunc em algumas situações. Efeito ex nunc, eu entendo que é uma espécie de modulação. Modulação gênero, modulação temporal gênero, efeito ex nunc é uma espécie, uma daquelas 4 que a gente conversou. Então, nesse sentido, entendo que seria possível, e é possível, você chegar à possibilidade de modular pura e simplesmente a partir da Constituição. Se você entende desse modo, a lei passa a trazer limitações que, eventualmente, podem ser inconstitucionais à atuação do Supremo, porque traz um quórum de 8, quando, a partir da Constituição, seria 6. E aí entraria pelo artigo 97, maioria absoluta, para você declarar a inconstitucionalidade, logo para você chegar à decisão, a decisão sobre a modulação especificamente. Então, respondi? Mais algum questionamento? Ok. Então, agradecendo mais uma vez aqui a presença dos ilustres palestrantes, agradecendo a BDF por esse evento maravilhoso, né, com tanta qualidade de participantes. Aí aproveito também a oportunidade para convidá-los em Florianópolis, dia 19 e 20 de novembro, nós teremos a 2ª Conferência Internacional de Planejamento Tributário. Tá? Informações um pouco mais adiante, que a gente está indo em construção do site, academiatributária.com.br, vem meu jabá. E aqui damos por encerrados os trabalhos desta mesa. Ok, muito obrigada.